Olá, voltando aí com mais um vídeo. O pessoal pediu aí sobre pandemias no Brasil, né, que abalaram, e mexeram, sacudiram, interferiram na educação. Então vamos falar um pouco sobre elas aí. E a gente vai se reportar ao século XIX, né? No século XIX ali nós tivemos dois grandes ciclos de pandemias, né, que interferiram na educação. Não só no século XIX, no século XX tivemos uma também, né? Inclusive já falei sobre ela numa postagem da semana passada, que foi a gripe espanhola, mas aqui a gente vai retomar esse assunto também, gripe espanhola. Então vamos lá então. No século XIX, o Brasil presenciou dois grandes ciclos de pandemias, né? O primeiro ali no final da primeira metade do século, início da segunda, em 1848, 49, né? Chegou uma pandemia forte no Brasil, né? E essa pandemia adentrou o território através dos portos, né? Então as cidades portuárias, elas foram muito atingidas. Então Salvador, Rio de Janeiro, Santos, Desterro, né, que é a atual Florianópolis. Então essas cidades sofrendo muito impacto da pandemia, da febre amarela. E a febre amarela atingiu a educação de um modo geral. Por exemplo, em Desterro, um colégio que foi fundado por jesuítas em 1845, precisou fechar as portas em 1853, né? Então, percebo que o colégio não teve duração nem de 10 anos, porque professores faleceram, alunos faleceram, e como o colégio era de vertente religiosa, né, os professores tinham que ser padres, os padres não queriam vir para cá. E os que estavam aqui, os que estavam vivos, digamos assim, pediram para deixar a cidade, né? Então, muitos foram embora para o Uruguai, para a Argentina, e assim por diante, né? Alguns até foram para o Rio de Janeiro também, para que pudesse se refugiar em Petrópolis, né, em virtude do clima. O clima também favorece digamos assim, a cura, né, ou a não proliferação da doença. E essa foi a primeira grande pandemia do século XIX, né? Então foi de grandes proporções. Em Florianópolis, na época, o governo ele começou a colocar barris pela cidade e queimar com alcatrão, né? Porque a fumaça poderia de alguma forma inibir a proliferação da doença, que não deu muito certo também, né? Porque já estava alastrada em grandes proporções, né? Enfim, e nesse caso em Florianópolis a cidade perdeu um colégio jesuítas, né? Em virtude até da falta de mão de obra para tocar o colégio, ele foi fechado. No Rio de Janeiro e em outras cidades, os colégios serviram como hospitais, né? Então as aulas foram paralisadas e os colégios serviram como, digamos, local para receber os doentes, né? Aqueles que muitas vezes, sem até a condição de cura, iam para esses locais para esperar a morte, né? Era essa, muitas vezes, a finalidade dos colégios, né? E, então, algumas aulas foram paralisadas em alguns lugares que a doença não chegou tão forte. As aulas continuaram, mas via de regra, a educação também foi atingida nessa primeira pandemia, né? Que começou ali em 1848, 49, foi até 55 por aí, né? As cidades litorâneas sofreram essa doença já de imediato. As cidades um pouco mais interioranas acabaram percebendo essa doença só 2, 3 anos depois, né? E assim por diante. Inclusive foi nesse período, nessa pandemia, que começaram a surgir as regras, né, para cemitérios públicos, porque até então as pessoas eram sepultadas em igreja, né? Quem podia também, não era qualquer um que era sepultado em igreja, né? E na corte, por exemplo, a corte era a cidade do Rio de Janeiro à época, né? Foi proibido sepultamento em igreja, né? Então começou-se a pensar cemitério público, né? Daí por diante. Claro que não foi toda a província que estabeleceu o cemitério público, mas já foi o princípio, né? Já foi a iniciativa de ter a questão sanitária um pouco mais bem elaborada, digamos assim. Muito bem. O segundo ciclo de pandemia aconteceu já quase no final do século XIX, né? Ali por volta de 1880. Em alguns relatos apontam 1875, 76. Em outras cidades, 85, 86, enfim. Mas foi nesse final do século XIX, né? Ali ainda na virada, bem dizer, do Brasil Império para o Brasil República, que novamente uma nova pandemia atingiu o Brasil. Agora dessa vez da varíola, né? Então a educação também foi atingida. Por exemplo, em Itu,
O Itu é na província de São Paulo, né? Província de São Paulo, à época, hoje Estado de São Paulo. O Colégio São Luís, que também de jesuítas, precisou, no primeiro momento, suspender as aulas. Depois teve que paralisar as aulas até por decreto do governo do estado, né? Daquele estado, né? E assim aconteceu em outras capitais e outras cidades também, né? Foi muito forte também, alunos faleceram, professores também, e como na primeira pandemia, nessa também alguns colégios, sobretudo de vertente religiosa, por quê? Porque os colégios de vertente religiosa trazem consigo também muito essa questão humanitária, né? Então muitos colégios foram fechados para que pudessem receber também os infectados, né? Até para tirar, para provocar o isolamento social. A questão de saúde pública, eu digo saúde no sentido de uma política de saúde era muito incipiente no Brasil, né? E as escolas, sobretudo as escolas religiosas, elas tinham esse duplo papel, tanto de educação quanto, em caso, quando necessário também, o auxílio, né? Em casos de doença. Então, mais uma vez, alguns colégios jesuítas, como São Luís e Itu, eles serviram como refúgio, digamos assim, para os contaminados, né? Muito bem. Vale destacar também que houve não foi uma pandemia, mas foi uma epidemia na metade do século XIX, 1855, 56, 57, aí do cólera, né? Essa doença, ela teve impacto, alguns registros apontam em duas localidades, Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro e em Belém do Pará. Também ambas chegaram através do navio, né? Através da atividade portuária. Então, ela não é classificada como pandemia, mas sim como epidemia, porque ela não se alastrou pelo Brasil, como aquela anterior, né? Essa, a da febre amarela, e a do final do século XIX, a da varíola, que foram pandemias porque se alastraram para todo o Brasil, digamos assim, né? Ou para muitas cidades do Brasil. Então, na virada do século XIX, então, houve essa pandemia da varíola, né, que ela meio que cessou, digamos assim, em 1892, 93. Relatos apontam que ela tinha cessado, porém, há documentos que apontam que é o seguinte, depois ela foi classificada como uma febre, né, e entrou naquela listagem de febres que cotidianamente a sociedade é atingida, né, em virtude do clima, da variação climática e assim por diante, né? Tanto que em 1897, a mesma cidade de Itu presenciou uma forte pandemia de febres não identificadas, em 1897. Então, a mesma cidade que teve o contato ali com a varíola entre 88 e 92, 1888 e 1892, 4, 5 anos depois percebeu, digamos, um recrudescimento de uma pandemia. Só que agora, com febres não, digamos, não diagnosticadas, né? Não tinha uma classificação para elas. Enfim, então pode ser que tenha sido o ressurgimento da varíola, porque em alguns relatos, em alguns documentos de governos de províncias, a varíola depois foi classificada até como uma febre, né? E assim a população acabou muitas vezes sendo atingida com a mesma doença, só que com uma outra nomenclatura. Pois bem, já no século XX, novamente, a gente teve um grande impacto também de pandemia, no caso, a gripe espanhola, né? Gripe espanhola no Brasil, com esse nome, mas na Espanha ela tinha o nome de gripe francesa, né? E cabe destacar que ela recebeu o nome de gripe espanhola porque a Espanha, como não participou da Primeira Guerra Mundial, ela não tinha censura na imprensa, então ela divulgava, né? Que as pessoas estavam morrendo em virtude de uma gripe, e todo mundo achava que a gripe era da Espanha porque lá surgiam as notícias, né? Pô, a Espanha tem, sei lá, 2.000 mortos, 3.000 mortos. Então as notícias de grandes vultos de mortes provinha da Espanha. Mas não quer dizer que a Espanha estava percebendo um falecimento maior. Outros países também estavam percebendo, só que eles não divulgavam, né? Então por isso que o nome ficou gripe espanhola em virtude disso. A Espanha divulgava os seus mortos, ao passo que os outros países não tinham essa política, em virtude até da guerra, né? A censura da guerra e assim por diante. Até para não intimidar e para não tentar, para não haver a fuga, digamos assim, né, de recrutas para a guerra, né? Então, se a guerra estava matando já por si só, além dos motivos naturais da guerra, também pela gripe, isso poderia ser um declínio até no contingente militar. Então, alguns países acharam por bem não divulgarem, né, as notícias referentes à gripe espanhola,
porque ela meio que foi um pejorativo para a Espanha, né? Porque a Espanha chamava ela de gripe francesa. Então, recebeu a alcunha de gripe espanhola em virtude de a Espanha de ter maior divulgação das notícias, né? Mas não necessariamente ela tenha surgido na Espanha, pelo contrário. Alguns relatos apontam que ela surgiu inclusive em Londres, outro na China, né? E em Londres até em virtude dessa condição da cidade, né? Ser muito cosmopolita. Então, é natural que as doenças acabem surgindo, chegando nessas cidades primeiro, né? Muito bem, então no Brasil também a gripe espanhola trouxe um grande impacto, né? Ah, escolas foram fechadas, inclusive o governo baixou um decreto para aprovação automática dos alunos, né? Aprovação automática, não havia como você estabelecer o retorno das aulas em virtude até do pico que teve a doença, ali na virada do 18 para 19. Ok? Essa doença, os documentos oficiais apontam que ela cessou em 1920. Só que em Florianópolis há notícias que ela voltou com muito mais força em 1921. 1921. O que pode ter acontecido? A atividade portuária aqui era muito forte. O colégio catarinense, né, ele percebeu que os alunos foram muito infectados em 21. Isso pode ter ocorrido talvez porque alguns alunos que saíram em 19 ou saíram em 20, ficaram um tempo em casa, voltaram depois, talvez trouxeram a doença, enfim. Mas em 21 aqui em Florianópolis há documentos que apontam que ela foi até mais intensa do que quando ela chegou em 18 ali, né, no final de 18, começo de 19. Então, digamos assim, né, a gente não tem como estabelecer uma baliza, um recorte temporal. Não. A doença chegou em 18, acabou em 20. Não existe isso, né? Você não tem como estabelecer uma barreira para que a doença continue, né? O que acontece é que ela vai perdendo força e a capacidade de contágio dela vai diminuindo, ao passo que as pessoas também vão criando os chamados anticorpos, né? Então não é possível você estabelecer uma baliza, digamos assim. Alguns governos colocam isso, né, até como forma de não alarmar a população, ou porque já tem uma política até de vacinação muito bem avançada. E aí a doença acaba perdendo força, né? Mas estabelecer um parâmetro, olha, começou aqui e acabou aqui, não tem como, né? Mesmo porque até a própria chegada da doença não tem como estabelecer. Que ao ser detectado o primeiro caso, muitos outros já surgiram, só que não foram detectados, digamos assim, não entraram nas estatísticas, né? Então, só para a gente ter uma noção, assim, que a educação, ela também passou por vários momentos, assim, ao longo das pandemias existentes no Brasil, né? Então, no século XIX, as duas que eu mencionei, da febre amarela e depois lá da varíola, né? Tem o do cólera ali, que foi no meio das duas ali. Teve a da gripe espanhola. Em todas elas, a educação foi, de alguma forma, foi afetada, né? Seja com o fechamento da escola, fechamento temporário da escola, digamos assim, ou com fechamento definitivo, né? E no caso dessa de 18, da gripe espanhola, houve até a mudança de cidade, digamos assim, né? Porque o Colégio São Luís de Itu trocou de cidade. Ele era de Itu, São Paulo, né? No interior do estado de São Paulo, foi para a cidade de São Paulo, porque as pessoas estavam falecendo, a cidade estava perdendo seu poder econômico, né? Porque ela foi atingida ali em 20 anos por duas grandes epidemias. Então, alguns alunos já estavam saindo do colégio, não queriam mais retornar. Então, ela procurou um ambiente um pouco maior, que pudesse ter mais estrutura, digamos assim, tanto para a instalação quanto para a prevenção ou até a cura, né, das doenças. Então, em 1917, o Colégio São Luís muda para Itu, ele muda para Itu. Chegando em Itu, ele sai de Itu e foi a São Paulo. Chegando à cidade de São Paulo, final de 17, início de 18, na sequência surgiu a gripe espanhola. Então o Colégio São Luís, ele não saiu de Itu em virtude da gripe espanhola, ele pegou a gripe espanhola em São Paulo, né? Ele pegou a gripe espanhola em São Paulo. E lá em São Paulo também, daí o colégio sofreu vários impactos ali da doença, né? E como parte do sistema de ensino do Brasil, ele precisou também promover a aprovação automática dos alunos ali, porque ele foi um decreto do governo federal, né? Na presidência da República, né? Mas o Colégio São Luís, ele saiu de Itu porque em virtude até do declínio econômico da cidade, né? A cidade vinha perdendo muitos investimentos ali, era muito forte a questão da cana, de açúcar e do algodão. E em 17, em virtude dessa situação, o colégio se viu na necessidade até de sair da cidade. Okay? E aí foi para São Paulo e na sequência chegou a gripe espanhola.
Beleza? Aí, novamente, lá também o colégio precisou ceder algumas salas para uma espécie de hospital, né? Improvisado, digamos assim, né? Hospital de campanha. E, e mais uma vez a educação foi atingida, né? E no atual cenário, né, desde 2020, quando a gente vem percebendo aí a Covid, né, a educação também é atingida e assim, alguns colégios particulares foram fechados definitivamente, né? Claro que alguns colégios assim que não eram tão consolidados, digamos assim, colégios assim que não tinham uma estrutura, não tinham uma condição de se manter em virtude da saída de alguns alunos, alguns colégios foram fechados, né? Há relatos aí, sobretudo de sindicato de escolas particulares aí que apontam que em quase todo o Brasil houve um fechamento aí de algumas escolas aí, tanto de ensino infantil, ensino fundamental, médio, né? Também impacto também das pandemias aí que acabam como consequência, né, toda a pandemia traz um impacto, primeiro é o financeiro, né? Aí depois todo o desdobramento disso, né? Aquele que não tem mais condições de manter os filhos no colégio e assim por diante. Então, nessas 4 pandemias que eu mencionei aqui, desde o século XIX até agora, a educação sempre foi atingida e, e não raro com o fechamento definitivo de escolas, né? O que é uma questão para a gente pensar, né? Então, em 18, na gripe espanhola, houve a possibilidade da aprovação automática. Beleza. Agora, em 2020 e 2021, algumas aulas estão sendo híbridas, né? Parte presencial, parte à distância. Muito bem. Mas, assim, a cada 50 anos, digamos assim, a população é atingida com 40, 50 anos com uma grande doença, uma pandemia, né? E a próxima? Qual vai ser o impacto na educação? A gente vai continuar a ter educação no modelo que a gente conhece? Ou será que vai ressurgir aquela ideia da família educar o seu filho? Enfim, isso pode ser uma alternativa lá na frente, em virtude até dessa situação de saúde pública, né? De saúde pública também, né? Porque não é só da educação, ela já acaba interferindo em outras esferas, na saúde e assim por diante. Então é importante a gente refletir, né? Quem trabalha com a área de educação. Hoje nós temos o ensino à distância. Em alguns casos, o ensino híbrido, né? O aluno fica uma semana no colégio, uma semana à distância. E no futuro, daqui a 50 anos, provavelmente a gente vai ter uma outra pandemia. Qual que vai ser a situação? Como é que a gente vai lidar com isso? Claro que a gente está fazendo só uma projeção, né? Não é certeza, mas assim como a gente também não projetou o atual cenário da Covid, né? E a gente precisou se adaptar a ela, a essa situação, é bem provável que em 40, 50 anos a humanidade vai presenciar outra pandemia e a educação vai ser atingida novamente. E aí, o que a gente vai fazer? Talvez até lá, dar aula só por um ensino à distância talvez já não seja uma tecnologia tão avançada, né? Enfim, surgirão alternativas, é evidente que sim, mas a área da educação vai ter que se desdobrar, né? No século XIX não tinha muito o que fazer. Ou era paralisar as aulas ou o fechamento de escola. Tudo bem. Em 1920, 19 e 20, aprovação automática. E agora, em 2020, aula remota. Tudo bem. E a próxima pandemia? O que é que nos espera, hein? Então, é importante a gente começar já... Não refletir sobre a pandemia, mas é importante a gente não esquecer que a humanidade está sujeita a isso, né? Sempre há variações aí da questão da saúde, né? E assim por diante. E é importante que a gente, sobretudo no momento que a gente vive, né? A gente conseguir se adaptar e criar alternativas. Então, no momento, aula remota ou aula semipresencial, e que o professor possa encontrar nesse ínterim, né? Nessa situação, enquanto vivemos sobre a pandemia, a sua melhor forma de dar a sua aula, do seu conteúdo ser levado da melhor forma, porque esse é o cenário atual, a gente tem que se adaptar a ele. Okay? Muito bem, então, se tiver alguma dúvida, caso queiram debater sobre o assunto, coloque nos comentários ali, ou se tiver um assunto que queira ser trazido à tona, só colocar ali que a gente também busca, também sempre procurando relacionar com a educação aí, né, para que a gente reflita sobre o cenário, né. Então eu trouxe aqui para debate aqui 4 cenários de pandemias, né, em cada um deles a educação foi atingida e em cada um deles houve a solução
melhor solução possível para o momento. Okay? Em século XIX, começo do século XX e agora começo do século XXI, para o momento. Enfim, não quer dizer que elas são as únicas alternativas, mas eram as melhores alternativas para o momento. Legal? Obrigado e até a próxima.